de Mateus, capítulo 22, nós vamos voltar aos dois textos que nós lemos no domingo passado e vamos, com a ajuda de Deus, concluir esses aspectos da missão da igreja. Mateus 22, versículo 34, que diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ler capítulo 28, do mesmo livro de Mateus, a partir do verso 18. Mateus 28, do 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Você pode ocupar o seu lugar. Domingo último, passado, comecei a falar sobre a nossa missão. Eu creio que há uma quantidade de ensinos da Bíblia que nós devemos voltar a eles com uma certa regularidade. Nós precisamos aprender alguns, um outro grupo precisa sempre estar se lembrando, relembrando estas verdades no nosso coração, porque nós vivemos um tempo de muitas coisas, de muitas teologias, de muitas palavras, de muitos acréscimos. Vivemos esse tempo onde há um grande aumento dos falsos mestres, falsos profetas. Vivemos um tempo de uma multiplicação de equívocos, de heresias, de erros, toda sorte de doutrina, aproveitando uma expressão da própria palavra de Deus. Parece que há uma simplificação, eu disse parece, e na verdade o que acontece é uma complicação, né, de certas verdades, e aí as pessoas as pessoas, estou me incluindo, né, nessa coisa da nossa vontade, do nosso eu, o que é melhor para mim, o que eu quero, não é? Eu, nas coisas que eu digo, eu cito as coisas da minha vida, eu cito as coisas que eu vivo com a minha mulher, eu cito as coisas que eu vivo com os meus filhos, eu cito o que eu vivo agora com os meus netos. Então, desde não sei de que idade, é assim. E a minha neta já mais velha, há um tempo já, ela fala assim: não, mas eu não quero. Faz isso, eu não quero fazer isso. E aí, como é que nós chamamos isso? Como é que você fala isso do seu neto? Olha, ela tem uma personalidade forte. E na verdade, é essa coisa que há dentro de cada um de nós, do eu, do que é bom para mim, do que eu quero, como se até mesmo nós soubéssemos. Você já fez algo que era bom para você, que você quis, e foi horrível, e não te ajudou, e não te abençoou,
foi um erro, trouxe grande prejuízo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesta manhã já passaram por isso, não é? Tiveram perda e prejuízo por insistir em fazer o que queria. Alguém disse, alguém falou, mãe, pai, o amigo, a amiga falou assim: rapaz, isso não vai dar certo. Não, deixa comigo, eu não sou mais criança, né? Eu não sou mais, eu já sei o que eu quero. E muitas vezes isso, no final, o saldo é de tristeza, é de frustração, e o tempo passa, não é verdade? E há certas coisas, há certas situações, questões que não tem mais como a gente retroceder. Então eu penso que é muito importante nesse tempo a gente voltar a essa questão central, básica, que é: qual é a nossa missão? A igreja, ela sofre todo tipo de ataque, de acusação, de discordância, de sobreposições, não é? Hoje se fala tudo. Então, eu não sei se você esteve aqui. Quantos irmãos estavam aqui domingo passado pela manhã, ouviram a primeira parte? Você ouviu? Então, para você vai ser muito fácil saber qual é o primeiro aspecto da nossa missão. Você lembra? Eu fiz uma série de perguntas retóricas, sem precisar você responder, para você pensar o que é afinal a igreja, para que a igreja existe, para que existe a igreja, qual a missão, qual a função, qual o papel, qual o lugar da igreja. E eu disse que o primeiro aspecto é adoração. O que nós acabamos de nos esforçar aqui, nos aplicar algum tempo aqui para oferecer a Deus adoração. Lembrei os irmãos que a igreja que é o fundador da igreja, né? É muito comum nesses tempos várias igrejas, né, colocarem o fundador da igreja. Não é verdade? A nossa igreja, a Igreja de Nova Vida, ela foi fundada pelo bispo Roberto Macalister, né? Eu me lembro que eu até, isso passou por mim, as coisas vão acontecendo. Eu tinha um desejo, quando nós construímos o templo novo, de colocar uma placa ali, exatamente como tinha sido colocada pelo bispo Roberto na primeira igreja que ele fundou, a Igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. Tinha uma placa de mármore branco, escrito assim, bem na entrada, no hall de entrada na parede: Igreja Pentecostal de Nova Vida, fundada, construída, o templo, né? Construída pela fé para a glória de Deus. Construída pela fé para a glória de Deus. E lá na placa tinha Roberto Macalister, o fundador, não é? Eu não ia botar fundador, porque não sou fundador, mas eu queria colocar aqui, né? Esse templo foi construído pela fé para a glória de Deus. Esse tipo de linguagem, o fulano fundou a Nova Vida, o Beltrano fundou a Assembleia de Deus, o Guinar, o Ingrid, não me lembro do nome deles, os dois, sei lá, eles vieram lá de um país da Europa. A história é muito interessante, não sei se você conhece, como que a Assembleia de Deus existiu. Esses dois missionários, Gunnar, vou lembrar, Davi, não sei das quantas, eles estavam num culto na igreja deles lá, que eu não sei se é na Noruega, não sei onde é que era, e aí houve uma palavra profética, eles tinham vontade de evangelizar, sair, e alguém começou a falar: para! Conhece essa história, não? Para! E eles foram para o mapa do mundo saber onde é que é Pará. E eles acharam Pará de Belém do Pará, no Brasil.
E eles entraram num navio e desceram em Belém, e lá foi estabelecida a Assembleia de Deus no Brasil, que é essa igreja forte e que contribuiu muito, né, ainda contribui para a evangelização do Brasil. Então essa gente assim, mas quem fundou, quem estabeleceu a igreja, quem foi o Senhor Jesus. Por causa dessas histórias verdadeiras e desses fatos, e que não está nada errado, a gente acaba que fica com essa coisa que a igreja foi fundada por Beltrano, por fulano, por cicrano, né? As denominações é uma parte da igreja, um grupo da igreja que tem um nome para identificá-la. Eu não sei com quem eu estava conversando. Um pastor estava conversando comigo e falou assim: aqui, bispo, meu projeto assim, papapá, vai fazendo, é que nem o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo ia, eu falei, pô, legal pra caramba, só tem um problema, cara. O único problema com isso é que nós estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil em 2018. Não dá para fazer que nem o apóstolo Paulo fazia aqui. Não dá. Não dá para ir abrir um grupo, deixar ali, fundar, arrumar uns passos. Você tem que ter CNPJ, olha aí que rolo que tem. O apóstolo não tinha nada disso. Não tinha contabilidade, né? não tinha nenhuma desses envolvimentos que acabam que cerceiam, complicam, trazem. O pastor Josué, quem se lembra do pastor Josué aí? Lembra do pastor Josué? O pastor Josué está dirigindo uma igreja em Bangu nossa, uma problemática com a companhia de energia elétrica. Tem que botar pastor, advogado, tributarista, uma confusão por causa de ligação de luz. Então, mas aí a gente acaba que fica com isso. Fala para o irmão do lado: foi Deus que estabeleceu a sua igreja. Deus que estabeleceu a sua igreja. Para que eu estou repetindo isso para você? Para quando você for tentado, quando alguém sacudir você para sair da igreja, não se esqueça dessa verdade. Não se esqueça, não, porque tal. Olha, foi Deus que estabeleceu a sua igreja. Meu conselho de fé carinhoso: não lute contra a igreja, não trabalhe contra a igreja, não se alinhe com aqueles que desejam o fracasso da igreja. Por quê, bispo? Porque essa empreitada vai ser fracassada, porque a igreja que o Senhor estabeleceu é a igreja triunfante, a igreja que vencerá todas as coisas. E porque Jesus vem buscar a igreja, Jesus prometeu e Ele vem buscar a sua igreja. Amém, amado irmão? Amém. Então falamos da adoração, depois nós falamos um segundo ponto, que foi evangelização. Essa é a missão da igreja. A igreja faz muita coisa boa, mas como eu falo aqui, toda coisa boa que a gente puder fazer na igreja, não é? Eu sou do tempo, falo isso não com pesar de idade, falo isso com alegria e gratidão, em que não tínhamos cantina na igreja, não tínhamos nada, era entrar e culto, né? Não tínhamos geração vida, não tínhamos uma estrutura de um jeito para atender, não tínhamos essas coisas, né? A igreja, então, mas está errado? Não, mas por trás destas coisas tem que ter um viés de promover. Não pode, eu acho que é errado ter uma cantina para ter lucro, ter uma cantina, mas bispo, a cantina que não dá lucro, dá lucro, ela dá um resultado financeiro que é aplicado no Geração Vida. A gente não, aqui nessa igreja, nós não contamos com Geração Vida para pagar aluguel, luz, salário, não. Então começamos, a igreja passa por isso hoje, né? Há vários empreendimentos, e lamentavelmente o mundo olha para isso de uma maneira muito crítica,
né, nos taxando não, taxando os pastores que usam esses recursos como enriquecer a custa da igreja, né? Temos uma igreja muito grande, aí, o pastor tem um tipo de negócio para servir a igreja, ele não tem licitação, não tem nada. Quem vai fazer é aquilo que o pastor, que ele é sócio, que ele é o dono, ele ganha muito dinheiro. Amém, amém, amém assim, amém, que é problema dele. Cada um vai prestar contas, mas o mundo, ele nos olha de uma maneira assim, bem distorcida com essas coisas, com certas coisas. Então, acaba que a gente pode ter uma ideia, vamos fazer o Feste Vida. Eu sempre disse aqui na igreja, Feste Vida para mim funciona como um pré-evangelismo, né? A minha motivação sempre foi essa, né? Termos comunhão, nós aqui, quem é que gosta? Hein? Bolinho de milho, só coisa boa, não é verdade? É legal pra caramba, eu também gosto, né? Então por que nós não podemos nos congraçar assim? É a festa da roça, a festa da pipoca dourada, a festa do milho bronzeado, sei lá, tem as festas, amém? Mas a razão, vamos fazer para quê? Comunhão e pré-evangelização, chama a tua pessoa, chama o teu amigo, né? Aí a pessoa chega aqui, agora não mais, mas antigamente chegava aqui, né? Aí dava de cara com o pastor Fernando de Cangaceiro, era um negócio assim, era um pré-evangelismo forte aquilo, né? A pessoa diz assim, meu Deus, eu nunca vi um troço desse na minha vida, numa igreja. E quebra certas barreiras, a pessoa tem uma outra visão e a gente pode falar do amor de Deus. Então, mas nós não podemos perder esse foco. Estou me lembrando, tem uma história na Nova Vida, o bispo Tito, ele é da área médica, né? Ele trabalhava com análise laboratorial, ele queria ser médico, o irmão dele é médico, ele foi funcionário público, trabalhou nos sei quantos hospitais aqui, e aí foi ordenado pastor, está na igreja, em Botafogo, a sede, e aí alguém que chegou para o bispo Tito, e para a igreja lá, na pessoa do bispo Tito, oferecendo um hospital. Olha, tem um hospital, não sei onde é que era lá, na zona sul do Rio, não sei onde é que era, tem um hospital pequeno lá que está falido, por que a igreja não compra esse hospital? Aí o bispo Tito conta isso, que ele ficou todo animado, porque era da área dele, né? Pensou poder fazer um hospital para abençoar as pessoas, tratar das pessoas, como tem várias instituições que fazem essa obra, né? E aí ele foi falar com o bispo Roberto, ele falou com o bispo assim, que hospital, rapaz? Que hospital nada, a missão da igreja é pregar o evangelho, rapaz. Não vamos gastar tempo, energia, dinheiro. Então o bispo Tito conta assim, nossa, foi um balde de água fria, né? Mas é porque nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder esse foco, você não pode perder. Agora, o que nós aprendemos hoje na igreja, em alguns lugares? Quando a gente vem para a igreja, a gente aprendeu que a gente vem para a igreja para a gente prosperar, para a gente ter uma vida, para os nossos sonhos serem realizados, para a gente parar de sofrer, para a gente ficar milionário, para a gente isso, para a gente aquilo. Não aprendemos o foco, né? Eu aprendi no início da minha conversão, né? Eu tenho até testemunha aqui, ocular e participante de um tempo em que nós, os meninos, os garotos da igreja, nós evangelizávamos toda semana. Toda semana o grupo saía para evangelizar. Eu cresci na fé com esse propósito. Naquele tempo a gente só pensava em Deus, no Senhor, embora o Austin que está aqui, ele fazia cursinho, né? Não tinha muita coisa no meio evangélico disso, de fazer faculdade, não era, mas a gente estava ali, todo mundo, mais evangelização. Hoje a gente não, essa missão parece que está, né? Que a gente faça programa de televisão, que a gente faça programa de rádio, mas que a gente estimule a igreja a evangelizar.
O problema é quando a igreja só pede que você contribua para fazer o programa e você só precisa dar o dinheiro. Não. Se o trabalho de evangelização de uma igreja se resumir a um programa de televisão, a coisa vai ficar doente, vai ficar enferma. A coisa não vai ter o viço, o brilho que tem quando a igreja, que somos nós, abraçamos a nossa missão, desempenhamos a nossa missão. E eu terminei, falei sobre a comunhão, falei sobre o valor da comunhão, a necessidade da comunhão, a importância da comunhão. A missão da igreja é promover comunhão. A igreja existe para que nós tenhamos comunhão. A igreja tem uma sala, um templo, uma garagem, um galpão, uma lojinha, não sei. É para ter aquele ponto de convergência para onde se tem comunhão. Eu lembrei aqui, por exemplo, sobre o assunto do mundo, o mundo de hoje, ele é hiper carente de comunhão, né? Eu citei, por exemplo, propaganda de bebida, propaganda de cerveja, né? Você não tem uma propaganda de cerveja, o cara sozinho, no canto, degustando. Não. Porque não consegui lembrar o nome desses caras que fazem propaganda. Publicitário. Quem acertou isso? Quem falou publicitário? O sangue tem poder. Obrigado, servo de Deus. Os publicitários, os projetos, é em cima disso. É a turma não sei da quanta, é a turma da presidência, é a turma não sei das quantas. Eles batem, eles associam a imagem de beber com comunhão, com ajuntamento de pessoas, não é? Então, a comunhão, e eu disse que não existe comunhão como aquela que existe na casa de Deus, não é verdade? Então, a gente vai para o quarto ponto, que é o discipulado. A missão da igreja também é discipulado. Nós lemos aí Mateus, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a igreja existe para o discipulado. A missão da igreja é discipular. Como igreja, nós somos chamados não apenas para alcançar as pessoas, mas também para ensinar as pessoas, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nós temos que fazer isso. Discipulado, e é interessante, assim, é interessante de perceber, de entender, assim, o que acontece com grandes verdades da Bíblia. Alguém pega um ensino da Bíblia e leva ele a um extremo, né? Já houve um movimento na igreja no 1900 e final aí do século XX, de discipulado. Na Argentina, Juan Carlos Ortiz, a Nova Vida abraçou o Juan Carlos Ortiz, muito amigo do bispo Roberto. A gente teve um período que a Nova Vida se dedicou a esse discipulado de uma forma, né? Como outras igrejas com outros nomes também levaram o discipulado além do que né? E talvez alguém esteja nessa igreja nessa manhã aqui participando, e você participou de um discipulado que acabou que levou a um extremo de controle. O discipulador é quase o dono da vida da pessoa, opina tudo, diz tudo. Então, esse valor, né, foi levado a um ponto. Então, discipular é ensinar as pessoas. Discipular é ensinar as verdades, é promover o crescimento, desenvolver maturidade espiritual das pessoas, promover a maturidade espiritual dos irmãos, contribuir para que os seus membros cresçam e se desenvolvam na sua fé. Paulo dizia que nós não podemos permanecer como crianças, não podemos permanecer eternamente como crianças, não é? Então,
certas coisas têm idade, têm um tempo para serem vistas como normais. Mas depois de uma idade, você não pode dizer, não, essa é uma menininha, olha, não, esse é um garotinho, coitado. Tem que ter paciência com ele, está certo, tem que ter paciência mesmo. O que é ter paciência com ele? É não matá-lo, mas é continuar ensinando. Dá trabalho, é exigente, não é? Ter paciência, é aquilo que eu falei sobre os filhos, sobre os netos. Ah, que gracinha, você tem que ensinar, você tem que ensinar, você tem que ensinar, faz isso para mim, mamãe, faz para mim, mamãe. Tem mãe que faz tudo. Essa coisa de, o que você quer? O que você quer? Como que você quer? Tem 3 anos. O que você quer? Quer comer o quê? Tu acha que a criança de 3 anos vai falar o quê? Eu quero brócolis, salada, não bota gordura. Você vai falar o quê? Então, você tem que chegar e é isso aqui que você vai comer. Dá trabalho, né? Não quero. As mães que ainda ficam preocupadas que os filhos não estão gordinhos. Você sabe a maneira mais fácil de fazer seu filho ficar gordinho? Fast food, batatinha frita e não sei o que lá. Está quente, né? Ei. Não, é que você tem que comer isso, tem que comer feijão. Tu deu feijão para o teu filho? Tem que comer feijão. Feijão é um problema, né? A mudança de fase é um problema, né? Deixa para lá, é um problema ruim de mencionar. Então, discipular. Paulo lamentava quando tinha que dar ainda mamadeira, ministrar ainda leite, quando na verdade ele estava querendo dar alimento sólido para as pessoas. Então nós temos que crescer desde o momento da nossa conversão, do nosso novo nascimento em Cristo Jesus. Nós temos que crescer à idade adulta, à maioridade da nossa fé. E a maioridade da nossa fé não é você chegar na altura da insubordinação. Não, agora eu já estou maduro na fé, não preciso ouvir ninguém, não preciso obedecer ninguém, não é isso não, irmão. Aliás, quem age assim, ele chegou a um nível grande de informação, de conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes, mas não absorveu os valores, os princípios e a prática. Porque por mais que você cresça, você não significa que agora não acontece isso. O sujeito está na igreja e aí chega lá e aí ele é discipulado, ele é ensinado e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí o que acontece? Chega um ponto que ele começa a confrontar o seu pastor, ele começa a discordar do seu pastor, até que ele vai e se acha pronto e maduro o suficiente e sai e abre uma igreja para ele. Aproveita todo o seu tempo ali, o seu conhecimento, as suas amizades. Quando aquele irmão às vezes tem uma condição financeira boa, ele ajuda, ele vai angariando simpatizantes a sua bondade, não é? E quando ele dá o passo de não se submeter mais, de não concordar mais, porque é muito fácil a gente procurar falhas em qualquer lugar, muito fácil. Se você procurar falhas em você, você vai achar. Se você procurar falhas no seu rosto, você vai achar. Se você procurar falhas na sua cabeça, tem coisas no nosso corpo que você não vê sempre, né? Você não vê sempre, não é? Eu, por exemplo, acho que eu já falei isso aqui, eu saí agora para descansar uns dias e eu continuei com a minha peregrinação de querer comprar um chapéu. Então, o chinês, sabe esse chapéuzinho assim, aba pequena, não sei de pagodeiro, de quem é aquilo, é um chapéuzinho legalzinho, mas é fabricado na China. O chinês só faz até o número 58, 59. Eu acho que a minha cabeça está uns 61.
Você está rindo. Então, a verdade é essa, a cabeção. Como é que quem tem cabeça grande fala? Não, cabeça grande é sinal de inteligência. É inteligente, né? Ah, meu pai. Mas enfim, deixa eu voltar para o discipulado aqui. Mas a gente sempre acha defeito, né? Vai sempre achar, em qualquer lugar. Se você procurar defeito na sua casa, se você procurar defeito, a pessoa chega nessa igreja aqui e fala: moça, que o tempo é bonito, não é tão bonito? É bonito, sim. Mas se você procurar defeito, tem vários defeitos. Tem vários defeitos. Tem vários pequenos defeitos aqui. Os pequenos são bem aparentes, tem outros que não são aparentes, mas que quando dá o problema, pô, bispo, ficou menor. Aí eu digo assim: querido, esses 5 centímetros ou esses 3 centímetros só a gente vai achar, porque a gente está fazendo e a gente procura, e a gente ficou frustrado, e a gente vai medir. O cara faz um trabalho, a gente vai olhar e caramba, ficou um pouquinho fora, não é assim? Agora, a maioria não sabe, a maioria não vê, não percebe, tá? Não tem não está assim, não olha, não tem uma postura crítica de olhar, né? De procurar. Eu sempre digo aqui, eu sempre estou procurando, né? Você tem responsabilidade com a manutenção da casa de Deus, então está sempre procurando, pois tal. Teia de aranha, já te falei sobre teia de aranha, né? Fala para o irmão do lado: não deixa teia de aranha na sua casa, não, irmão. Fala para ele: não deixa, não, irmão. Teia de aranha para mim é um pré-eclâmpsia da sua vida, tá na rota já final. Então eu fico procurando ali, tal, é lâmpada que não funciona, não é? Não sei se alguém reparou. Nós tivemos uma infiltração aqui, com umas mudanças, e estava esse corredor do lado de fora aqui, no cantinho estava manchado lá, infiltrou, ficou amarelo. Não sei se você percebeu, não é? Aí falou: não, vai fazer a obra aqui, ali, vai fazer. Então agora fez já, né? Porque eu olhei lá, eu falei assim: pô, manda fazer isso amanhã, ué. Não, porque está esperando terminar. Não. Manda fazer, depois continua com aquilo. Então, a gente sempre que procura, a gente vai achar. Então, querido, discipulado é um processo, se sou verdadeiramente discípulo, nós vamos buscar crescimento e vamos buscar desenvolvimento da nossa fé. Então, o discipulado, creio eu, é um processo que na sua essência depende da comunhão. Tem um aspecto que eu que discipulei os meus filhos. Por quê? Porque eles moram comigo, são meus filhos. A convivência, a comunhão, desde que eles nasceram até a idade adulta, quando eles constituíram as suas próprias famílias e casas, não é? Mas esse discipulado que você faz com o seu filho é na base da sua comunhão, na base do seu relacionamento. E na igreja também é assim. É muito difícil discipular você que não vem à igreja, que vem um mês, vem na ceia, não vem mais não sei quantas nunca, porque é isso. Então você vai bebe aqui, bebe ali. Você vai ser meio que você vai se tornar um sujeito meio diforme. Aí você crê assim, você crê num outro aspecto, de outro jeito. Você acredita que uma coisa é boa, você acredita que você tem que pegar o seu carro e tacar fogo nele numa consagração. Na nova vida você gosta disso, porque você não está ali recebendo regularmente, coerentemente uma instrução, um aprendizado, uma instrução na palavra de Deus. Então você não está sendo discipulado, você está beliscando em várias coisas e dificilmente você vai chegar
a uma maturidade. Discipulado é um processo que depende da comunhão, processo que faz com que as pessoas se tornem mais parecidas com Cristo, em seu sentimento, em suas emoções, em seu pensamento e na sua ação. Então, o objetivo da igreja não é conquistar, num sentido, membros, mas fazer discípulos de Jesus. Com uma certa frequência, isso eu creio que é bom para que a gente glorifique a Deus, não é? Tem muita gente que foi discipulada, aprendeu na Nova Vida. E as pessoas, elas estão, aonde elas estão, elas carregam essa coisa da nova vida. Eu falo com muitas pessoas que falam assim: poxa, bispo, eu sempre fui da Nova Vida, eu aprendi aqui com o pastor fulano, eu fui da igreja tal, eu estou não sei aonde. Bispo, eu quero voltar para a Nova Vida, não sei por que aconteceu. Porque aquilo que ela recebeu, aquilo que ela aprendeu, acompanha a pessoa. A pessoa tem essa coisa, e tem esse aspecto que a gente, eu pelo menos tenho, poxa, que bom, né? Que a Nova Vida está influenciando, discipulou muita gente, embora nem todas estas pessoas, por N circunstâncias, continuem na Nova Vida, mas carregam com satisfação e falam, e dizem, elas mesmas, a sua relação, o seu aprendizado na igreja de Nova Vida. E o último ponto, o quinto, que é a face da igreja, é o serviço. A igreja existe para servir. Jesus, quando quis dizer qual era a essência, o coração do seu ministério, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muito. Ele deu esta lição naquela cerimônia do lava-pés, antecedendo a celebração de uma ceia do Senhor, desta comunhão à mesa com os discípulos. A igreja existe, então, amados irmãos, para ministrar em nome do Senhor. E ministrar verdadeiramente é ser servo. Ministrar é servir. Você que é enfermeira, enfermeiro, você que é auxiliar de enfermagem, quando se diz assim, você serve ministrando a medicação, aplicando, fazendo, dando. Não sei se estou usando os termos certos para enfermagem, né? Uma vez eu estava no hospital, não me lembro em que circunstância, a moça usou esse verbo ministrar, a enfermeira. Eu até achei, rapaz, será que essa mulher é crente, com esse papo de ministrar, né? Eu já vou vir ministrar a sua medicação. Pô, ficou bonita. Me senti um cara bacana. Vou ser ministrado, né? Vou ser cuidado. Vou receber cuidados. Vou ser servido, ajudado, abençoado por aquela ministração. Então, quando a gente diz que ministrar é ser servo, ministrar é servir, é demonstrar o amor de Deus aos outros, é atender às suas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, ou sejam elas materiais, sociais. Então, ministério de ação social não é um ministério humano, não é um ministério material apenas, né? O condutor, não sei se é essa palavra, dessa ministração espiritual, esse socorro, é um feijão, é um exame médico, mas o contexto daquilo é espiritual, é uma obediência a uma ordem bíblica, é uma fidelidade a Deus, né? Então, a razão da igreja é demonstrar o amor de Deus às pessoas, e nós fazemos isso ministrando a elas,
nós fazemos isso atendendo às suas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas e sociais. Cada um de nós deve fazer isso, né? Cada um de nós deve fazer isso, né? Deve ter essa consciência que você deve ser um servo de Deus, você deve servir a Deus servindo as pessoas, né? A instituição, a organização, nós vivemos num tempo muito complicado, né? Vivemos num tempo complicado. Eu não estou dizendo que não havia esses problemas que existem hoje, que não havia na igreja primitiva, também havia na igreja primitiva, penso eu, né? Mas hoje, você sabe disso, há muita esperteza, né? Eu recebi uma mensagem ontem, acho que foi um irmão aqui da igreja que me mandou para mim, de uma mulher contando uma história do celular. Tu já leu essa historinha? A mulher estava numa rua assim, aí foi assim num bar, falou assim: senhora, meu carro foi roubado ali, preciso ligar para o meu marido para pegar ele e levar tudo, você pode me emprestar seu celular? E uma mulher bem vestida, e aí a pessoa, a narrativa é essa: emprestou o celular, a pessoa se afastou um pouquinho, ligou, aí voltou, devolveu o celular: muito obrigado, eu vou ficar ali esperando meu marido. Aí ficou assim 10 minutos, um tempinho. Depois daquele tempinho, não sei se 10 minutos, 15 minutos, a pessoa voltou de novo: senhora, por favor, ele ainda não chegou ainda, a senhora permite que eu ligue novamente para ele, para falar com ele, porque pode ser que ele não entendeu aonde que eu estou. Aí a pessoa, claro. Aí a pessoa se afastou um pouquinho, ligou: muito obrigado, devolveu: muito obrigado, devolveu o celular, saiu, um pouquinho depois foi embora. Foi a moral da história. Na verdade, ela pegou o celular daquela pessoa emprestada e ligou para o marido dela, no celular, ligou lá na agenda, ligou para o pai, mãe, né? Tem gente que diz que você não deve botar casa, não deve botar pai, não deve botar mãe, porque num caso desses as pessoas acessam a sua casa. Ela ligou e falou assim: olha, nós estamos aqui, estou te ligando que a gente sequestrou, diz que sequestrou a mulher, ela não está assim, ela está assim. Aí deu a descrição dela para o esposo, sei para quem. Tanto é verdade que eu estou ligando o celular dela. Não adianta você ligar para ela, porque o celular está comigo. Deposita aí, ó, 10 mil reais, transfere, sei lá. E aí deu 15 minutos e ligou, emprestado: e aí, já fiz o depósito. Não, tudo bem. Daqui a meia hora você pode ligar para ela, que a gente vai libertar ela. Então, num mundo desse, como é que você vai ficar agora? Chega uma pessoa com um real problema para você e fala assim: pô, dá para emprestar o celular? Que solidariedade, o quê? Que servir, que eu vou servir? Não é assim que nós vivemos hoje, irmão? Você vai numa rua aqui qualquer, você está vendo uma senhora, uma pessoa sendo assaltada, o que você faz? Ou você engata uma ré e transforma o teu carro 1.0 numa Ferrari, canta pneu até de marcha ré. Não é verdade? Ou você passa, o que você passa? Voado do lado, sangue tem poder, me guarda, a pessoa está lá. Não é assim o mundo que a gente vive. E você sabe, eu passei por uma situação dessa, com uma mulher pedindo o celular emprestado. Eu passei. Eu estava no aeroporto, cheguei de viagem e eu fui pagar o estacionamento do meu carro. Quando eu estou na máquina de pagar o estacionamento, uma senhora bem vestida chegou para mim e falou assim: senhor, eu estava aqui na linha vermelha, eu vim pegar o meu marido e meu carro foi um arrastão, foi assaltado, levaram meu carro. O senhor pode me emprestar o celular para ligar para ele, para falar com ele, onde que eu estou aqui no aeroporto, porque vamos ligar. Irmão, eu não sei se aquilo era um golpe. Aí eu com esse meu jeitinho, você sabe que eu tenho um jeitinho legal, né? Eu tenho um jeitinho bom. Aí eu fiquei olhando para aquela mulher ali,
Fiquei olhando. Falei assim, senhora, deixa eu só terminar aqui, porque o negócio de passa o cartão de crédito, o recibo do... eu já vou ver com a senhora aqui. Aí fiquei assim, poxa. Aí pensei, aí tá bom. Aí quando eu terminei, sim, senhora, a senhora quer ligar para a senhora? Qual é o telefone do seu marido? Qual é o número do telefone dele? Aí ela me deu um número. Aí eu peguei o meu celular, liguei. Aí está chamando a senhora. Eu fiquei assim. Porque se ela me deu um número, eu liguei. Ela não tem um assunto secreto. Qual é o assunto? Eu estou aqui na garagem 1, na garagem 10. Aí fiquei ali. Aí o telefone deu fora de área. Deu fora de área. Então, se ela inventou um número, não sei. Deu fora de área. Eu falei assim, mas ele já desembarcou, senhora? O horário? Porque se deu fora de área, o cara está dentro do avião. No avião não pode usar celular. Não, eu vou esperar, tal. Tá bom. E fui embora. Aí, depois que eu li essa historinha, né, eu falei assim, poxa, será que eu escapei, né, de alguma coisa? Porque você, quando você tem um problema, irmão, qualquer, a coisa que você mais quer, o que é? Que alguém te ajude, não é não? Teu carro enguiça num lugar, vocês, poxa, pelo amor de Deus, ninguém ajuda. Então, como a Bíblia diz que aquilo que a gente espera, a gente tem que semear, não é verdade? Mas quero que você veja esse servir como a nossa missão. Servir tem riscos, não é? Você saberia relacionar quais são os riscos de servir? Qual é o primeiro risco mais frequente que você colhe ou está sujeito a sofrer por servir? Você sabe? Está ligando, não? Poxa, o que é isso? Fala aí, irmão. Primeiro, que todos nós sabemos dele, mais frequente. Não entendi. Decepção, ingratidão. Eu fiz tudo por aquele desgraçado. Não é? Servir. Por isso que a nossa régua de servir é servir para Deus, fazer porque o Senhor mandou, servir o outro. Quanto é que você me deve? Nada, não deve nada, não deve obrigado, não deve nada, não espere nada, faça, sirva, deixa para lá. Aí de vez em quando alguém fala, muito obrigado, aí você está no céu, que você não espera nada, você não cobra nada, você não cria nenhuma expectativa, porque você sabe que você fez aquilo por ordem do seu Senhor, e é o seu Senhor que te recompensa, que te abençoa. Você vai continuar tendo para emprestar, e aquela pessoa vai continuar precisando que alguém tenha misericórdia e ajude ela a vida toda. A vida toda. Então, vale a pena servir a Deus. E não se esqueça, servir a Deus passa inexoravelmente, agora eu matei inexoravelmente, por servir o irmão. Você não vai conseguir servir a Deus só cantando o hino na igreja. Só aleluia, meu Pai, tudo para ti. O que é? Morra, Odorico, para... Não vai funcionar. Você não vai conseguir agradar a Deus. Por mais história ruim que você tenha, por mais sofrimento, decepção com a sua família, com o seu cunhado, com o seu vizinho, sei lá. Mas o seu coração tem que ser aberto. Você, como igreja do Senhor, você tem que estar aberto, né? Vai que você foi explorado por um pastor, vai que você foi espoliado por um pastor, agora você veio para a Nova Vida e você não me abraça, não me ajuda, não faz nada, porque eu sou a exemplificação de uma desgraça do passado na sua vida, né? Agora pastor comigo o que é? Miserável. E eu não sou um bonzinho, santo homem de Deus, não tem nada a ver com isso. Não é assim? Qual é o nosso ditado? Gato escaldado. Pois é. Então,
mas isso não vai dar a você a vida que você precisa. Você vai frustrar na sua vida o projeto de Deus. Você ter uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de doação, de entrega, de abençoar. Melhor é dar. Melhor é dar, melhor é abençoar. Amém, amado irmão? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu espero que Deus, se alguma coisa o Espírito Santo tocou aí no seu íntimo, algo que foi falado, uma ilustração às vezes que o pastor dá, é aquela palavra que é o que aconteceu comigo, é o que eu vivi, é o que está no meu coração. E a gente fica assim, querendo controlar, dosar a nossa obediência a Deus, a nossa obediência ao pastor. Tentamos nos esquivar dizendo que não importa obedecer a Deus e não aos homens. Aí tiramos um versículo do seu contexto. Tiramos o versículo do contexto quando os fariseus queriam que eles parassem de pregar. Que os fariseus queriam que eles não mais anunciassem o nome de Jesus. Ameaçaram de prender, de bater, de torturar. Foi nesse contexto que eles disseram: importa obedecer a Deus. Se para obedecer a Deus agora eu vou morrer, então eu vou morrer. Vou ser preso, vou ser preso. Mas Deus constituiu na minha vida e na sua vida autoridade. Nosso problema é que às vezes as autoridades constituídas na nossa vida, raramente nós escolhemos essas autoridades, não é? Nós tivemos, e para a felicidade muitos ainda têm ao seu lado, as suas primeiras autoridades, pai e mãe. Pai e mãe. Você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe. Mas eles foram autoridades constituídas por Deus na sua vida. E quantos têm problemas graves com isso, feridas. Meu pai, diz alguém, né? Meu pai foi um homem que não deu carinho, violento. Meu pai foi um homem que desde que eu comecei a entender, meu pai cheirava a álcool. O único perfume que eu lembro do meu pai era o álcool, era o cheiro da cachaça. Meu pai foi um alcoólatra, batia na minha mãe. Minha mãe trabalhava, se matava, disse alguém para mim. E meu pai chegava bêbado e tirava aquele pouquinho de dinheiro que a minha mãe conseguiu para comprar um leite, para comprar pão. E eu cresci assim, pastor, e eu vivi assim. Autoridade. Esse exemplo que eu citei. Pastores, você ali, os primeiros passos, sem poder discernir muito, mas se entregando, fazendo. Ele foi abusado, abusado com essa autoridade, né, que alguns acham que tem, para acusar, para explorar, para tirar, para trazer constrangimento. Eu já me senti tão envergonhado como pastor, como bispo da igreja, cuidando de problemas assim. Sentar com uma ovelha e ela falar assim: o pastor chegou para mim e pediu que eu desse 10 cheques para ele pré-datado. Muito difícil uma ovelha. A pessoa fica assim: meu Deus, como é que eu vou dizer não para o pastor? E esse tipo de pastor nunca vai naquela ovelha que ele percebe, tem um entendimento maior, uma estabilidade. Vai na mais carente, vai na mais instável, vai na mais pendente para emoção. Você vai me salvar, que honra para a ovelha.
salvar o seu pastor, ajudar o seu pastor. Final dessas histórias, meu irmão, amargura, ira, raiva, ódio da igreja, do pastor. Irmão, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja. Nunca esqueça disso. Eu não sei se eu vou ao culto, eu não sei se hoje eu não estou com vontade. A sua missão é adoração. A sua missão, a minha missão é evangelização, comunhão, discipulado, serviço. 5 aspectos da missão da igreja. 5 elementos estreitamente ligados entre si. A igreja existe para todos eles. A igreja existe em função de todos eles. Então, a igreja não pode centrar-se só na adoração, correndo um risco de se tornar uma comunidade egoísta, dona de Deus e somente preocupada consigo mesma. A igreja é para adorar, evangelizar, viver em comunhão, apoiar, sustentar, discipular e servir. Jesus exerceu seu ministério dando atenção a todas essas dimensões. Elas foram o segredo da missão do Senhor Jesus. Guarde isso. A igreja saudável é igreja equilibrada. Igreja equilibrada é igreja que sabe conjugar todos esses 5 elementos da missão. Fale com Deus. Meus irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia, venham por favor. Nós vamos participar da ceia. Participe da ceia. Não fuja da ceia. Não deixe passar a ceia por um problema. Eu me dirijo a você que é cristão, que é crente, você que é membro da igreja, você que está ligado ao corpo de Cristo. Não fuja da ceia. Tem alguma coisa que está pesando? Tem algum erro, alguma falha? Pode servir os irmãos, meus pastores. Tem alguma coisa que está uma falha, um problema, uma luta? Então, por isso que você deve se examinar, que é para renunciar a isso, se arrepender e pela fé participar da mesa do Senhor. Faça isso. Nós vamos servir a todos e depois de todos serem servidos, nós vamos juntos participar da ceia do Senhor. Meus irmãos podem servir. Isso. Enquanto você ora, fala com Deus. Quem sabe você pode aproveitar essa manhã e dizer assim: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso crescer. Eu estava ontem reunido aqui na igreja com os diáconos, ontem de manhã, depois do jejum, os diáconos, os líderes. Aliás, tem muito líder que não estava lá. Eu vou querer saber por que você, que tem uma liderança em qualquer atividade nesta igreja, esta igreja não tem nenhuma atividade que não seja ligada a esta igreja. Essa igreja não tem nenhum ministério, não tem nenhuma verruga aqui. A gente não tem salinha para ministério tal. Tudo que acontece nesta igreja, você é líder de alguma atividade aqui dentro, você envolvemos